A gente vai começar o evento, e como eu falei, o evento vai ser feito todo numa forma de ponto e contraponto, mas a gente separou 2 momentos para falar de assuntos específicos, né? Foi um desafio a gente criar esse modelo, na verdade foi pensado a 4 cabeças, minha, do Murilo, que vai estar aqui daqui a pouco, da Lisa, do Rodrigo, e obviamente com o pessoal do marketing, que é incansável para ajudar a gente e ouvir todas as maluquices que a gente quer fazer. Mas a gente separou dois temas para ter aulas, e esses temas não podiam ser temas muito habituais, né? Então, a gente vai falar de exercício, reabilitação, e vai falar de sexualidade. Eu, graças a Deus, não vou falar de sexualidade, vai ser o Mauro, e certamente não vou falar de exercício, vai ser o nosso amigo Fabrício. Fabrício é uma das poucas pessoas que consegue aliar qualidade, entretenimento, exercício, cardiologia, e ele vai falar de um tema que acho que é muito caro para ele, que é o tema de reabilitação do paciente oncológico, falando um pouquinho do exercício. Fabrício, a luva é tua. Obrigado, Daniel. Castrou meu treino de hoje. E fiquei chateado que ele saiu para pedalar e não me chamou. Essa é a minha primeira vez no octógono. Mas, porventura, alguém resolver me bater, eu tenho alguns amigos aí para chamar para me defender. Então, vocês vão ter que conversar aí com essas 2 feras que eu tive o prazer de avaliar. Anderson Silva, Rodrigo Minotouro. E, na verdade, isso aqui fala muito do que é a minha vida. Eu sou um apaixonado pelo esporte. Esse é o meu conflito de interesses aqui. Apaixonado por exercício. Na minha casa, 2 coisas são completamente proibidas. A primeira é não fazer atividade física. A segunda é namorado com moto. Eu já estou esperando o dia que vai ter um capacete em cima da minha mesa da sala, de tanta essa brincadeira que eu faço. Essa é minha filha Letícia, que hoje tem 15 anos, e quando ela tinha 4, eu fui convidado pela escola onde ela estudava para dar uma aula para falar sobre benefícios de atividade física para crianças de 4 anos de idade. E falei, poxa, eu vi como eu falo de um treco chato desse para crianças que vivem correndo, que certamente não estão preocupadas com isso. Então, eu resolvi, de forma lúdica, colocar num slide só tudo que a ciência já demonstrou que o exercício físico regular é capaz de fazer. Então, esse slide tem todos os benefícios provados através de uma meta-análise que o exercício traz para a nossa saúde. Então, o exercício é capaz de reduzir o meu risco de morrer, reduzir o meu risco de ter um infarto, reduzir o meu risco de AVC, reduzir a minha chance de tornar diabético, reduzir a minha chance de ter hipertensão arterial. Se eu for hipertenso, ele ajuda a controlar a pressão, ele ajuda, aumenta o bem-estar, reduz a chance de depressão, ajuda um pouco a perder peso, me ajuda a ficar mais forte, me ajuda a melhorar minha massa óssea e diminui meu risco de queda. E um outro benefício, que é o motivo pelo qual a gente vai falar hoje aqui, o exercício tem benefício comprovado, redução de 16 tipos diferentes de câncer. É improvável que a gente encontre qualquer outra intervenção que consiga atuar em 16 doenças completamente diferentes, oncológicas, e tenha todos esses benefícios clínicos que a gente já citou. Bom, mas hoje a gente está aqui não para falar sobre o benefício do exercício em prevenir câncer. Como pessoas que já têm o diagnóstico de câncer, em qualquer momento do seu tratamento, desde o seu diagnóstico, podem se beneficiar de uma atividade física, de um programa estruturado de exercício, nos modelos pré-habilitação e reabilitação. E isso já é uma verdade escrita em diretrizes em alguns países do mundo. Acho que a mais contundente de todas é a australiana, que coloca que o exercício físico deve ser prescrito para todas as pessoas com o diagnóstico de câncer. E partindo do princípio que, no momento do diagnóstico, as pessoas têm um nível basal de saúde, como é que funciona hoje o modelo tradicional do tratamento do câncer? Em geral, depois do diagnóstico, as pessoas esperam até receber o tratamento. Inexoravelmente, né, vocês sabem disso muito melhor do que eu, o tratamento do câncer diminui o estado de saúde geral das pessoas. Né? E se no final do tratamento os sobreviventes não receberem qualquer outro tipo de intervenção, alguns se recuperam, né, mas lentamente,
e muitos não voltam nunca a ter a saúde que tinham antes do diagnóstico do câncer. Vocês já certamente escutaram muito a frase: depois do câncer eu nunca mais fui o mesmo. E muitas vezes a gente escuta dos filhos falando: papai morreu, mas depois do câncer ele nunca mais foi o mesmo. Ele sobreviveu, mas a saúde dele nunca mais foi o mesmo. Modelo contemporâneo, que envolve intervenções de exercício e nutrição, deve ser iniciado no momento do diagnóstico do câncer, que é o que a gente chama de pré-habilitação, habilitar pessoas para superar o tratamento a que elas vão ser submetidas, visa melhorar o status funcional do indivíduo, melhorar a saúde como um todo do indivíduo, para que ele, ao receber o tratamento, tolere melhor o tratamento certamente também diminuirá a sua saúde, e o tão logo seja possível, se possível ainda durante todo o tratamento, dependendo de qual seja feito, ele receba intervenções de exercício, e nutrição, no modelo aí de reabilitação, e recupere. E o objetivo aqui é trazer uma pessoa, fazer de uma pessoa que teve o diagnóstico de câncer, que embora muitas vezes não era ativo, se tornar ativo, praticar exercício o resto da sua vida e ter, muitas vezes, uma saúde melhor do que a que ele tinha antes do diagnóstico do câncer. Esse é o modelo contemporâneo de abordagem do câncer envolvendo pré-habilitação e reabilitação. E aqui eu quero trazer algumas evidências. Existem inúmeros desfechos clínicos que a gente poderia utilizar aqui, desfechos clínicos e não clínicos, para provar que esse tipo de estratégia é muito eficaz. Eu escolhi 3: mortalidade, complicações do tratamento e custo hospitalar. Então, segundo a Sociedade Americana de Câncer, pessoas que recebem um treinamento estruturado, multimodal, ou seja, que envolve exercício e nutrição, perda de peso e hábitos alimentares, e um programa estrutural de exercício físico, ao final de 7 anos, tem uma sobrevida 42% melhor, ou seja, a mortalidade reduz em 42%. E se eu pegar a redução de risco relativo dessas pessoas, eu consigo ver que eu preciso entregar exercício e alimentação e perda de peso para apenas 9 pessoas para salvar uma vida, o NNT, Number Need to be Treated. Vamos fazer uma comparação com uma estratégia consolidada, clássica de tratamento do câncer, como, por exemplo, o 5FU para o tratamento do câncer de colo. O NNT do 5FU é 25 a 50, dependendo da condição clínica do paciente. E desses 25 a 50, 6, o que eu vou precisar tratar para salvar uma vida, 6 vão ter efeitos colaterais graves do tratamento. E a cada 200 que eu trato, 1 vai morrer de complicações do tratamento. Eu estou aqui tentando cometer a tolice de fazer comparação entre os tratamentos. A questão é porque a gente sempre pensa em um e raramente pensa no outro como uma estratégia terapêutica para prevenir complicações e prolongar a vida dos nossos pacientes. E a gente tem na cabeça o modelo de que as pessoas que complicam, as pessoas que vão ter mais risco dos procedimentos cirúrgicos, quimioterápicos, radioterapêuticos, são as pessoas mais velhas. Em geral, a gente pensa isso, porque as pessoas mais velhas, o processo do envelhecimento diminui a aptidão física das pessoas. Mas eu posso ter idosos condicionados. Esse estudo fez isso muito bem, comparou as complicações operatórias, o tempo de internação, mortalidade, dias de CTI, em pessoas de faixa etárias diferentes e condição aeróbica diferente. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesses 2 grupos aqui. Em vermelho, os idosos condicionados, em verde, os jovens descondicionados. E a gente pode ver que os jovens condicionados morrem mais, jovens descondicionados morrem mais, ficam mais tempo no hospital e o mesmo tempo no CTI do que os idosos condicionados. E, em resumo, esse estudo mostrou que, após uma cirurgia de grande porte, grande parte desses pacientes foram submetidos a cirurgias urológicas. Um jovem descondicionado tem quase 3 vezes mais chance de morrer. Fica 4 dias a mais no hospital e o mesmo tempo em unidade de terapia intensiva que um idoso descondicionado, quebrando completamente o paradigma de que é a idade que determina a chance de complicações. O que determina a complicação é o status funcional das pessoas. E com relação a custo,
né, utilizando um procedimento que vai ser falado muitas vezes aqui, uma cistectomia radical. O descondicionamento em idosos aumentou em R$ 32 mil o custo de uma internação hospitalar. Então, pessoas acima de 75 anos, descondicionadas, né, medidas pelo primeiro limiar ventilatório, um parâmetro do teste cardiopulmonar, gastam R$ 32 mil a mais dentro de uma internação hospitalar para uma cistectomia radical. Isso é muita coisa. Então, o parâmetro de risco contemporâneo de avaliação de risco hoje não se baseia exclusivamente na idade ou na pesquisa de isquemia, que a gente tanto fez, ver se as pessoas têm coronária entupida, se tem isquemia miocárdica. É fato que isso é importante, mas já está provado que tentar mudar isso não diminui o risco, ao passo que essas 3 variáveis aqui, aptidão cardiorrespiratória, sarcopenia e fragilidade, essas sim são, além de serem grandes determinantes de risco, são mutáveis, muitas delas em curtíssimo período de tempo, e que são capazes de promover um resultado clínico melhor, independente do procedimento que se escolha. Eu fico muito importante, ontem à noite, dando uma olhada na aula, encontrei essa referência aqui, numa diretriz da American Urological Association, de 2018, com recomendações de otimização de tratamento cirúrgico, mostrando que as pessoas devem ser avaliadas através da função física, da aptidão física, da fragilidade e terem com isso os seus riscos calculados. Então, a gente está em sintonia com sociedades internacionais de especialidade, que são o motivo desse simpósio. E avaliação, isso é o que a gente faz, a avaliação deve ser, para calcular risco, deve começar com o teste cardiopulmonar do exercício, que traz dados prognósticos contundentes em relação a esses pacientes, e ainda permite a gente determinar as cargas de treinamento, de que maneira a gente vai treinar essas pessoas para se preparar para cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. A gente avalia ainda outros domínios da aptidão física importantes, como força e mobilidade, são alguns testes que a gente faz para determinar em que a gente deve intervir, o que a gente pode mudar nessa pessoa, o que a gente deve mudar. E, obviamente, a avaliação nutricional é fundamental para saber que tipo de intervenção nutricional deve suportar não só o treinamento, como melhorar o status nutricional do indivíduo, que muitas vezes já chegam desnutridos com diagnóstico de câncer. Então, em cima disso aqui, se recebe um programa que vai envolver treinamento aeróbico, treinamento de força, suporte nutricional, treinamento de mobilidade e, muitas vezes, suporte psicológico. Isso tudo de forma individualizada, porque você já mediu o indivíduo, você vê o que esse indivíduo precisa. Você precisa melhorar a capacidade aeróbica em tantos por cento, precisa melhorar a força em tantos por cento, precisa melhorar a eficiência ventilatória em tantos por cento. Isso é individual e específico. E aí eu fico muito feliz toda vez que eu consigo fazer a analogia entre um modelo de exercício para pessoas doentes com o exercício do esporte, porque a especificidade é um conceito do esporte, porque não adianta um maratonista treinar para uma maratona nadando no mar. Ou seja, esse aqui sou eu que, depois de treinar para maratonas de asfalto, resolvi fazer uma maratona de corrida e cheguei com essa cara de Jesus crucificado no final dos 42 quilômetros, extremamente sofrido, jurando que nunca mais ia fazer isso. Mentira, fiz de novo. Mais uma vez, treinado de forma específica. A especificidade vem. Treinar pessoas para fazer uma cistectomia radical é diferente de treinar pessoas para fazer uma toracotomia. É diferente de treinar pessoas para fazer uma gastrectomia total. Então, aí a gente traz um princípio do esporte para a reabilitação, que vão ter coisas específicas relacionadas a cada uma dessas doenças. E aí, aqui um exemplo disso, treinamento aeróbico, basicamente para cirurgia urológica. Esses aqui são os determinantes de risco no pós-operatório de um pré-operatório, VO2 máximo abaixo de 15, primeiro limiar ventilatório abaixo de 11, e o VVCO2 slope, uma medida de eficiência ventilatória abaixo de 33. E aí a gente vê que, em 7 dias, esses dados ainda que não estão publicados, 150 pacientes submetidos à cirurgia urológica, a gente vê que depois de 7 dias, quem não tinha nenhum desses marcadores, 30%,
só que estava dentro do hospital. Quem tinha os 3 marcadores, 75% ainda estava internado. Tamanho é o potencial da aptidão cardiorrespiratória em determinar risco em pacientes urológicos nessa série. E aqui a gente tem um exemplo, o Daniel me pediu para botar um exemplo, rapidinho, meu tempo já está acabando, né, de como é que é específico treinar. Essa é uma pessoa candidata a uma cirurgia urológica de grande porte, com 74 anos, extremamente descondicionado, 13 de VO2, 54% do previsto, com o primeiro limiar ventilatório de 8. O primeiro limiar ventilatório é o momento onde a gente começa a produzir lactato, que preocupa muito o plantonista no CTI, não é? Mas a gente liga pouco para saber em que momento as pessoas começam a produzir lactato antes deles se submeterem ao procedimento cirúrgico. Então, é um paciente com a capacidade aeróbica muito, muito, muito baixa. E uma ineficiência ventilatória leve. E aí, com o teste cardiopulmonar, a gente consegue diminuir. Que aqui até aqui é leve, aqui é moderado, e aqui é intenso para essa pessoa, com essa capacidade tão baixa. Onde é que vocês acham que a gente vai treinar esse indivíduo para fazer uma prostatectomia radical? Em que zona de intensidade? O que é que vocês acham? Daniel? 74 anos, frágil, extremamente descondicionado. Onde é que essa pessoa precisa fazer exercício para melhorar? Aqui. Na alta intensidade. Estímulos de 30, de 15 segundos, com o tempo de recuperação que ele quiser. Baixo volume e alta intensidade. Olha só que interessante. Outro conceito do esporte, trazido para pessoas muito frágeis. O que machuca as pessoas, o que descondiciona, o que deixa elas com dor no dia seguinte, é volume, não é intensidade. Então, você dá altas doses com curto período de tempo e essas pessoas têm esse resultado. Cerca de 5 semanas depois, as pessoas tinham 18 de VO2 e 13. O que ele tinha de VO2 máximo antes do procedimento, ele tinha de primeiro limiar ventilatório. E assim se reduz drasticamente o risco cirúrgico. Já estou terminando. Então, na verdade, a gente precisa ter uma equipe. A equipe de reabilitação é uma equipe multidisciplinar. Mas quando você fala de reabilitação oncológica, ela fica mais ainda, porque você tem que envolver 2 figuras extremamente importantes, que é o cirurgião e o oncologista. E essas pessoas vão exercer o máximo da transdisciplinaridade e criar uma disciplina que é cuidar daquela pessoa, com as necessidades que ela tem, com as deficiências que ela tem, para ser submetida ao procedimento que ela precisa. Né? E aí, a gente vê... Eu tenho mais 2 slides. Quando vocês mandam as pessoas fazerem cirurgia, radioterapia e quimioterapia, segundo a literatura, 90% dos pacientes aderem. Dificilmente, assim, acho que provavelmente o médico que é mais... que tem as orientações mais seguidas com relação a tratamento é o oncologista. Ninguém diz, não vou fazer isso. Muito poucas pessoas dizem isso. Né? O problema é exatamente isso aqui. Quando a gente... de exercício, adesão, pacientes oncológicos, é 4%, provavelmente porque as pessoas não estão mandando. Porque se vocês mandarem, eles vão fazer. Se fosse o cardiologista, dificilmente eles fariam. Porque a gente tem tentado fazer isso nos últimos 100 anos e as pessoas são extremamente sedentárias. Mas se o oncologista e o cirurgião mandar, os pacientes vão fazer. E aí a gente vê isso funcionando, que quando o oncologista e o cirurgião estão na mesma página da equipe da reabilitação, St. Mary, o hospital onde tem o melhor programa de pré-habilitação do mundo, né, e tem essa frase, uma cirurgia de câncer é como correr uma maratona, ambos precisam de treinamento, tem 94% de aderência no programa de reabilitação e pré-habilitação. Não existe nenhum programa de exercício no mundo que tenha essa eficiência, nenhum. Mas quando o cirurgião e o oncologista mandam, os pacientes fazem. E a gente vem tentando, falando muitas para os pacientes de forma ineficaz e tímida. Faça exercício porque é saudável. A gente tem que mudar essa frase e falar, faça exercício porque é remédio. Muito obrigado.